entrada na universidade ocorre nos anos 80, designadamente em 1986, que foi a altura em que, vindo do liceu, que fiz no norte de Portugal, para a universidade, através daqueles concursos de acesso à universidade, e chego aqui no outono de 1986, como jovem caloiro na área da História, que era uma área que não era a minha área inicial, porque eu era da área de Ciências. Infelizmente, quando cheguei da Guiné e fui matricular-me no liceu no Norte, não havia vagas na área de Ciências, portanto, eu devia ter feito Medicina. Então, para não ficar um ano à espera, tive que mudar de área e fui para a área de Estudos Humanísticos. E foi a partir daí que depois, claro, ingressei na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde acabei por fazer a licenciatura, mais tarde o mestrado, e muito mais tarde, já depois da conclusão do mestrado, que na altura era de 4 anos, acabei por ingressar no doutoramento. A Universidade de Coimbra tem 700 anos, é uma universidade com grande projeção internacional, e tendo sido a Guiné uma colónia de Portugal, é natural que as pessoas já conhecessem a Universidade de Coimbra. Falava-se muito da Universidade de Coimbra na Guiné-Bissau. Na altura, quando era novo, nem sabia que existiam outras universidades no mundo. A universidade que surgia a todo instante nas bocas dos guineenses, inclusive até no seio da minha própria família, era a Universidade de Coimbra. Portanto, desde muito cedo, tive esse contacto, digamos, preliminar com a Universidade de Coimbra, sem saber onde é que estava localizada essa mesma universidade. E, portanto, havia também uma vontade dentro da minha própria família que eu alguma vez viesse a estudar nessa mesma universidade. Não se passou isto, não se passou apenas comigo, passou-se com quase a maioria dos guineenses, que eram estudantes nessa altura. Todos tinham essa atração pela Universidade de Coimbra, que tem a ver com o conhecimento que se tinha da projeção dessa universidade, não só a escala dos países ou dos territórios que eram colonizados por Portugal, mas também a escala global. A partir do momento em que entrei, fui contactando com as próprias disciplinas, os temas que foram surgindo. Acabei por adaptar-me e gostei imenso. Gostei e gosto, porque continuo a fazer disso praticamente a minha carreira. Gostei porque, de facto, nós aprendemos muito a conhecer o nosso passado, né? Mas também a ter a noção de como este passado pode ter alguma influência no presente, mas também no próprio futuro. E, portanto, não é por acaso que Cícero até dizia que a história era a mestra da vida, não é? E, de facto, é uma expressão que nos ajuda a entender muito bem o que é que a história pode representar para a nossa sociedade e para nós, enquanto indivíduos. E, portanto, foi uma adaptação muito rápida que me permitiu entrar na engrenagem e começar, inclusive, até a pensar em projetos, de fazer coisas, sobretudo relacionadas com pesquisas relacionadas com a Guiné-Bissau ou com a África, que são temas que me têm apaixonado ao longo das últimas décadas. E, portanto, acho que não foi fácil ao início, porque, de facto,
Para quem vem da área das ciências, de repente tem que se adaptar a uma nova metodologia, até conceitos diferentes. Mas acabei por adaptar-me. As pessoas têm que ser resilientes, têm que se adaptar às condições e foi o que aconteceu. Continuo apaixonado por essa área e acho que já não vou abandonar. O trabalho sobre o Amílcar Cabral, ele surge num contexto muito particular. Eu começo a preparar o projeto de doutoramento em 1999. Um ano antes tinha havido um conflito, aliás, que se prolongou, um conflito civil na Guiné, que se prolongou praticamente durante um ano, de 1998 a 1999. E eu, muito preocupado com esse conflito, pensei que se calhar seria um momento adequado para se tentar recuperar um bocadinho aquilo que foram as ideias do Amílcar Cabral. Não entendia porque é que de repente as pessoas tinham que agarrar em armas para provocar esse conflito que se calhar depois não teve resultados nenhuns, porque quando se entra num conflito será no sentido de tentar transformar qualquer coisa, transformar a sociedade para melhor, naturalmente, porque quando se concentra em sacrifícios, em vidas humanas, em propriedades, isso tem que ter a transformação tem que ser sempre no sentido positivo. E não estava a acontecer, no caso concreto da Guiné. À altura queria entender porque é que se tinha chegado a essa situação de violência quase sistémica. Portanto, o caminho era ver se estudava Amílcar Cabral no sentido de tentar recuperar alguma das suas ideias. Não entendia porque é que as pessoas tinham que agarrar em armas e depois, mais tarde, vinha entender, com o resultado do trabalho, que ele de facto defendia que era muito mais importante um homem que leva uma enxada do que um homem que leva uma arma. Por exemplo, no meu caso, tenho um projeto de investigação que é um projeto novo, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha feito ou estava a fazer no passado. Há perguntas que nós colocamos nesses projetos e que temos que tentar responder a essas perguntas. E além disso, o nosso trabalho passa muito por pesquisas nos arquivos, nas bibliotecas, e isso, claro que nos ocupa muito tempo, entre viagens, à procura de fontes que possam corresponder àquelas expectativas, àquelas perguntas iniciais que nós elaboramos. Podes pôr a máscara? São essas coisas que nos mantêm diariamente em pesquisa quase permanente. É um trabalho que às vezes parece ser um trabalho muito solitário, né? Sobretudo nesta altura das pesquisas e das investigações, ele parece ser um trabalho muito solitário, mas que depois, quando aparecem os resultados, porque tudo o que é pesquisa deve produzir resultados concretos, quando nessa produção de resultados concretos esse trabalho já não nos pertence, parte para o mundo, não é? A conquista do mundo. Permanentemente nós temos que estar a fazer pesquisas, consultas, leituras, mas também, claro que nós não ficamos desligados completamente daquilo que nós temos estado a fazer no passado. Estou a trabalhar sobre os impactos do colonialismo, por exemplo, no meio ambiente, que é um tema que está muito ligado
ao meu trabalho, um trabalho de pesquisa que fiz no âmbito do mestrado em História Moderna, embora aqui, neste caso concreto, neste projeto concretamente, tenha escolhido um âmbito cronológico diferente, que vai de 1800 a 1975. Portanto, há aqui um percurso bastante amplo, que é ver como é que o colonialismo, por causa das alterações que houve a partir, sobretudo finais do século XVIII, princípios do século XIX, como é que ele instigou, digamos assim, a exploração intensiva do solo e quais foram as consequências dessa exploração intensiva do solo. A partir de uma determinada altura, sobretudo inícios do século XIX, houve uma mudança drástica. O fim da escravatura provocou uma tentativa de adaptação do colonialismo a uma nova realidade, que uma tentativa para a exploração intensiva do solo, justamente na perspectiva de apoiar, digamos assim, a indústria, o processo de industrialização que estava a ocorrer na Europa. Isto, claro, que afetou muitos os territórios que eram colonizados. A Guiné, por exemplo, nesta altura, foi praticamente dividida com as sociedades agrícolas. Grandes extensões grandes hectares de terrenos foram distribuídos. Isso teve impactos enormes naquilo que presentemente se chama crise ambiental. Essas alterações que o colonialismo teve, os impactos, também se prolongaram até que, inclusive, quando foi da guerra colonial. O uso de determinado tipo de bombas, né, também provocou danos muito importantes no meio ambiente. Portanto, é isto que estou a tentar agora fazer, e vou com certeza, na altura própria, vou ter algum resultado concreto. E a ideia, no final, era, inclusive, até produzir algum manual para as escolas da Guiné, a explicar um pouco, a explicar como é que foi a evolução da floresta e como é que ela é importante para a nossa própria sobrevivência enquanto seres humanos. É importante, naturalmente, que as pessoas dediquem, mesmo fazendo pesquisas e estudos noutras áreas completamente diferentes, é importante, às vezes, também ter acesso a trabalhos na área da história, de conhecer um pouco da história, porque isso permite-nos até não só ter contactos com outras populações, outras culturas, outros percursos, mas também permite-nos sermos mais resilientes, sabermos evitar alguns erros cometidos no passado, que é importante. Às vezes o ser humano não parece descurar esse aspecto, que é preciso aprender com o passado, justamente para corrigir os erros e evitar reincidir nesses mesmos erros, mas também no sentido de o ser humano ser muito mais solidário, mais fraterno, como se nós fôssemos constituídos dos mesmos elementos, porque de facto somos, não é? E portanto a história ajuda-nos a sermos solidários, a evitarmos os erros, porque os erros estão na origem de alguns conflitos que ainda hoje assolam, por exemplo, o nosso mundo. E, portanto, o conselho que eu poderia deixar aqui, se puderem, se as pessoas tiverem tempo, leiam história, leiam os livros, façam pesquisas, porque de facto é a única maneira de nós podermos transformar esse mundo no sentido positivo, é de facto por via
da história, é esta mensagem que eu gostaria de deixar.